Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. O Contos do Além traz hoje para você uma história que foi enviada por um casal chamado Antônio e Ruth. Esses nomes são fictícios, mas as suas profissões e a localização de onde ocorreram os fatos são verdadeiros. Antônio e Ruth se conheceram na faculdade, eles formaram-se em Direito e pouco tempo depois também se casaram. Alguns meses depois do casamento, surgiu o desejo de alugarem um apartamento onde poderiam montar um escritório. E num certo dia, ao lerem o jornal, viram a oferta de um pequeno apartamento com um preço bem sugestivo que chamou a atenção daqueles dois jovens. Eles foram até o local para conhecer e, ao chegarem lá, viram que o prédio era bem antigo, praticamente com quase um século de construção. Mesmo assim, eles entraram para visitar o apartamento e gostaram daquele local. O preço também estava muito atraente e eles, com pouco dinheiro, decidiram que ficariam com aquele lugar mesmo, pelo menos para começar o trabalho deles ali na cidade de São Paulo. Naquele mesmo dia, quando Antônio e Ruth estavam saindo daquele prédio, eles encontraram, na portaria, uma velha senhora que aproximou-se do casal e perguntou o que eles estavam fazendo ali. Eles trataram a mulher com delicadeza e responderam a ela que estavam alugando um apartamento naquele lugar. A mulher ficou olhando sério para aquele casal. Antônio e Ruth até estranharam aquele comportamento da mulher e depois de alguns segundos, calada, ela resolveu falar que aquele lugar já estava disponível para alugar há muito tempo e os proprietários não conseguiam encontrar ninguém que quisesse aquele local. O casal ficou pensativo e logo perguntaram para a mulher por que daquele acontecimento. Então a mulher começou a dizer que naquele apartamento, há muitos anos, um homem sacrificou a esposa e depois suicidou-se. E quem passa durante a noite diante da porta daquele apartamento, ouve gemidos lá dentro, gemidos de sofrimento, gemidos de angústia. Muitas vezes as luzes acendem sozinhas e escutam também barulho de cadeiras sendo arrastadas dentro daquele lugar. Ruth e o seu esposo Antônio não acreditaram muito naquela conversa. Acharam que a mulher, pelo peso da sua idade, talvez estivesse criando somente alguma história na sua cabeça, na intenção de assustar as pessoas que frequentavam aquele prédio. Mas enquanto voltavam para a casa deles, Ruth começou a pensar melhor na história contada pela mulher e falou para o esposo Antônio que ela estava preocupada com aquilo que a mulher contou para eles. Antônio, para acalmar a esposa, disse que talvez a mulher fosse alguma maluca e que ela gostava de ficar inventando histórias por não ter o que falar, somente para botar medo nas pessoas que frequentavam ou que moravam naquele prédio também. Eles seguiram normalmente para casa. Depois de alguns dias, eles começaram a trabalhar naquele apartamento. Mas Ruth não se sentia muito bem naquele local.
e pediu para o esposo para que ela pudesse ficar na casa deles durante alguns dias, até que ela pudesse esquecer um pouco a história que foi contada por aquela velha senhora. Antônio concordou e ele começou a trabalhar sozinho naquele apartamento, onde ele começou a perceber que coisas estranhas realmente estavam acontecendo ali dentro. Mas Antônio evitava falar sobre aquele assunto diante da esposa. Ele não conversava com ela porque ele não queria deixá-la assustada. E se ela soubesse que realmente estava acontecendo algumas coisas esquisitas, coisas sinistras naquele apartamento, ela provavelmente não iria trabalhar junto com ele naquele lugar. Ruth era uma mulher católica e, por ser a quaresma aqueles dias, ela estava guardando fielmente o que a igreja ordenava, principalmente não comendo carne e não ingerindo bebida alcoólica. E naqueles dias, Ruth evitou de todas as formas aproximar-se daquele prédio onde o marido estava trabalhando, num apartamento que ela acreditava que tinha assombração. Naqueles dias, nada de anormal aconteceu naquele apartamento que o casal alugou. E então Antônio começou a insistir para que sua esposa Ruth o acompanhasse até aquele lugar, porque ele estava precisando de ajuda. Ela se recusava, não queria ir, preferia ficar cuidando da casa. Mas diante da insistência do esposo, ela foi com ele. E começaram a trabalhar juntos naquele apartamento que ela não se sentia bem em ficar lá dentro, principalmente quando ele saía e ela precisava ficar sozinha, esperando algum cliente. Numa tarde, Antônio precisou participar de uma audiência no fórum e Ruth ficou responsável por fechar aquele apartamento e depois iria sozinha para sua casa. Mas no final da tarde, ao encerrar o expediente, Ruth começou a procurar as chaves e não encontrava. Ela olhou em vários lugares, nas gavetas, embaixo da mesa, em todos os cantos daquele apartamento e não encontrou a chave. E quando ela tentou sair, a porta estava trancada. Ela começou a ficar apavorada, pensou em gritar, pensou em bater naquela porta para chamar a atenção de algum vizinho que viesse ajudá-la. Mas ela resolveu ficar um pouco mais tranquila e voltou a procurar as chaves para poder sair daquele lugar. Quando ela caminhou até a cozinha, ela ficou apavorada. Por alguns instantes, Ruth ficou como hipnotizada, olhando para a janela. Lá fora havia uma pessoa, havia uma mulher olhando para ela do lado de fora. E aquela mulher era a mesma que ela e o marido encontraram no primeiro dia que eles foram ali naquele prédio. Ruth voltou-se e tentou ir até a sala, e de repente ela ouviu o barulho no chuveiro. Alguém estava tomando banho. As luzes começaram a piscar naquele momento e ela queria gritar. De repente, ela viu a sombra de um homem saindo do banheiro e seguiu até o quarto. Ruth nunca soube dizer se a sua pressão subiu ou se a sua pressão baixou, mas ela sentiu uma fraqueza, os seus olhos escureceram e ela desmaiou ali, na sala daquele apartamento. No final daquele dia, Antônio foi até a casa dele e, não encontrando a esposa, ele seguiu até o prédio e lá ele a encontrou caída no chão daquela sala. Ao chegar, a porta estava aberta. Antônio, preocupado, correu para ajudar a esposa, que já estava acordando daquele desmaio que ela sofreu. E ao falar para o esposo o que ela presenciou ali dentro, ele acabou não acreditando, mas no momento ele não disse nada e somente saíram dali e foram embora para a casa deles. Depois daquele episódio, Ruth nunca mais quis voltar àquele apartamento. Ela não queria mais ajudar o esposo. Antônio então começou a ficar irritado e sempre brigava com ela. As discussões deram início porque ele achava que ela não queria colaborar
para que eles pudessem melhorar de vida. Numa certa tarde, Antônio estava sozinho naquele apartamento. A porta, que estava semi-aberta, bateu e trancou sozinha. Ele correu, tentou abrir, mas a chave ficou presa para o lado de fora. Na cabeça dele foi o vento que fez aquilo, que forçou a porta e ela bateu, mas não estava ventando lá fora e as janelas da cozinha estavam fechadas. Antônio então começou a ficar preocupado e começou a lembrar na história que a esposa dele tinha contado para ele e também na história que aquela velha senhora falou no primeiro dia que eles foram visitar aquele lugar. Antônio correu até a gaveta da sua escrivaninha, abriu aquele lugar em busca de uma cópia da chave, mas ele não tinha deixado ali. A cópia havia ficado dentro do porta-luvas do carro lá no estacionamento. Ele levantou-se, foi até a porta e de repente a luz apagou. Já era tarde. A noite já estava chegando. Antônio começou a ficar inquieto, então começou a bater na porta para que alguém viesse ajudá-lo a sair daquele lugar. A chave estava presa lá fora. Se algum vizinho ouvisse o seu pedido de socorro, mas ninguém ouviu o seu pedido de ajuda. Parecia que não havia ninguém naquele prédio naquele final do dia. E aquele apartamento começou a ficar escuro. Na escuridão, Antônio começou a ouvir pessoas arrastando o pé lá dentro. Antônio ouviu coisas caindo na cozinha e a gaveta da escrivaninha começou a abrir e os papéis começaram a cair no chão sozinhos. Ele não sabia o que estava acontecendo. Medo, sim, ele sentiu muito medo, ficou apavorado. Ele começou a espancar a porta, chutar a porta para que alguém viesse ajudá-lo. De repente, alguém tocou no seu ombro. Quando ele voltou para olhar, ele viu o rosto daquela velha e um tapa forte ele levou no rosto que deixou marcas. De repente ele ouviu barulho na fechadura. Um vizinho que ouviu aqueles gritos veio correndo e abriu a porta. Ele saiu. O vizinho perguntou o que havia acontecido. Ele disse que não foi nada, que ele somente derrubou as coisas ali dentro e que a porta bateu com o vento. Ele agradeceu e foi embora. Mas o vizinho sabia muito bem o que provavelmente aconteceu dentro daquele lugar. A porta não se fechou com o vento. E aquele homem estava mentindo. Aquele homem estava escondendo a verdade de que ele encontrou o espírito que habitava naquele prédio.